Hoje nós vamos analisar um texto bem conhecido da história cristã, dos evangelhos, em especial do evangelho de Mateus. É o texto que narra o momento em que Pedro nega Jesus em 3 oportunidades antes do galo cantar. Essa é uma cena que ficou, se você não leu ainda o texto bíblico, provavelmente você já viu algum filme, né? Sempre antes de Natal, há filmes sobre Jesus sendo apresentado, e normalmente essa cena é uma cena que está lá, né? A cena do apóstolo Pedro negando Cristo antes de o galo cantar. Então esta é, na verdade, a concretização da profecia que Jesus havia entregue ao próprio apóstolo, ainda no capítulo 26, verso 34. Você pode acompanhar na sua Bíblia, onde Jesus diz a Pedro, né? Em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o que nós veremos agora é a profecia se cumprindo no texto de Mateus 26, versos 69 a 75. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Ele diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio, uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É muito interessante, né, irmãos, como a Bíblia, né, a palavra de Deus, em momento algum ela esconde as falhas e os pecados dos seus personagens mais importantes. Exceto Jesus, obviamente, nós lemos lá desde o início, desde Adão, passando pelos patriarcas, você encontra o erro, o pecado deles. Você tem no período dos juízes, né, Sansão, né, talvez um dos mais conhecidos, os pecados sendo expostos. Você chega no período de reis e você encontra lá, mesmo naqueles reis que a palavra diz que eram reis que seguiam e temiam a Deus, você encontra os pecados deles sendo expostos. E quando você chega no grupo dos apóstolos, da mesma forma, a Bíblia não esconde as falhas de caráter, os erros de decisões e pecados. A história toda bíblica ela é permeada de tropeços, de falhas, de diversas atitudes pecaminosas. Até mesmo daquele que a palavra de Deus intitula como o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, você encontra na sua história sendo contada sem poupar nenhuma das suas falhas de caráter imoral. Talvez um dos pecados mais absurdos ou moralmente condenáveis nós vemos na história de Davi sendo praticado, né? O adultério e depois o homicídio. Então a Bíblia ela não esconde isso de nós. Mesmo naqueles personagens que nós consideramos como heróis da fé, estão ali registrados nas páginas da Bíblia os seus pecados, as suas falhas. E isso tudo deixa muito claro a nós aquilo que a Bíblia também deixa claro nas suas páginas. Todos nós somos pecadores, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mesmo naqueles que nós consideramos nossos heróis na fé, todos eles carecem da graça, carecem da misericórdia e carecem do perdão de Deus. Então, mesmo quando nós somos alcançados pela mão bondosa de Deus, mesmo no momento em que nós somos retirados do reino das trevas, né, somos transportados para a sua luz, nós temos que entender que nós permanecemos como pecadores. Nós cometeremos os nossos erros, nós tropeçaremos no caminho. E é o caso de Pedro aqui nesse texto. Ou será que nós consideraríamos aqui que Pedro não era um crente ainda? Né? Pelo que a Bíblia conta da sua história, naquele momento que nós já analisamos o texto aqui, onde Pedro ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, naquele momento Jesus disse a ele: olha, essa declaração que você faz aqui não provém
de si mesmo, não é você, não provém da sua natureza humana, mas é Deus, é o Espírito Santo que está falando por meio de você, é uma declaração inspirada por Deus. Então, aparentemente, a Bíblia até relata em alguns momentos a fé pequena destes homens, mas há ali uma fé verdadeira, já há ali uma conversão. Eles realmente acreditavam e confiavam que Jesus é o Messias prometido. Então, se nós chegamos à conclusão que mesmo salvos permanecemos pecadores, mesmo salvos nós continuamos a pecar, talvez um questionamento que brote, é um questionamento justo, é então o que nos difere dos demais? O que de fato então nos difere daqueles que permanecem perdidos se nós somos resgatados, mas continuamos como pecadores, continuamos errando? Será que existe alguma característica ou alguma atitude que pode nos distinguir daquela outra família, que também a Bíblia nos revela que existe neste mundo, né? Apenas duas? Tem uma família em oposição a Deus, que está e vive em rebelião contra Ele. O que nos difere deles? Se nós agora somos parte da família de Deus, mas permanecemos pecadores. E é talvez aqui a grande lição que fique do texto de hoje. Nós entendermos por meio da análise o que de fato, qual é a atitude que diferencia o salvo do não salvo, se ambos permanecem pecadores e continuam em determinados momentos cometendo pecados e tropeçando. Então, para nós entendermos aqui esse texto de uma maneira mais correta, eu vou dividir em 3 partes aqui a análise dele. Nós vamos analisar o tropeço do apóstolo Pedro aqui, por meio daquilo que aconteceu antes, aquilo que está acontecendo durante o momento que ele comete o pecado e o que ocorre depois do pecado cometido. Então nós vamos ver o antes do pecado, durante o pecado e depois do pecado. Então, começando pelo antes do tropeço. E eu reforço aqui mais uma vez, como é importante nós sempre entendermos o contexto de cada uma das passagens das Escrituras. Como é importante nós lembrar o que está acontecendo neste momento, para que a gente não transporte ideias equivocadas na nossa mente para o texto. Então nós vamos ver aqui Pedro tropeçando, Pedro pecando. Agora, que Pedro nós temos que ter em mente? Nós vamos lembrar, pensar em Pedro lá que aparece em Atos dos Apóstolos, nós vamos pensar em Pedro, um super crente que trouxe a fundação da igreja que nós hoje conhecemos, é esse Pedro que está aqui neste momento? Então nós temos que lembrar qual é o contexto da caminhada do apóstolo até aqui. Então, como poderemos entender corretamente o tropeço de Pedro sem levar em consideração a sua própria caminhada até este momento? Então, ao contrário do que se esperaria de um grande mestre da lei, de um grande rabino, Jesus ele não chamou homens extremamente capacitados para serem seus discípulos. Jesus não chamou lá os melhores alunos do seminário. Jesus não escolheu lá pessoas que estavam se preparando para serem discípulos de mestres da lei. Não, Jesus chamou homens ordinários, ou seja, homens comuns. No caso de Pedro, ele era o quê? Um simples pescador. Ele não tinha uma educação formal esperando ser chamado por um mestre da lei. E aí, ao longo do discipulado desses 12 homens escolhidos, que nós aqui conseguimos acompanhar pelo Evangelho de Mateus, que era um desses 12, o que nós vemos nas páginas deste Evangelho é até aqui um grupo extremamente inseguro. É um grupo de homens ali com dificuldade de confiar em Jesus o tempo todo. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo milagres inquestionáveis, que eles até participavam, eles ainda tinham algumas dificuldades no processo de aprendizagem. Lembram quando Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes, lá em Mateus 14? Né? Imagine só você participar daquilo. Né? Havia uma multidão, milhares de pessoas, e Cristo diz, organizem, mande sentar e vamos alimentá-los. Mas, Senhor, não temos comida suficiente. E aí o Senhor, não se preocupem com isso, Deus providenciará. E abençoando, eles começaram a repartir o pão que tinha, o peixe que tinha, de tal forma que sobrou para todo mundo, deu para todo mundo se alimentar, se fartar, ainda sobrou vários cestos cheios de comida. E eles presenciaram aquilo. Eles estavam ali juntos, eles participaram.
Eles estiveram ali, viram com seus próprios olhos algo grandioso. Você pensa, nossa, olha só, isso vai mudar eles de alguma forma. E aí, pouco depois, em Mateus 15, os discípulos lá em uma situação parecida, vendo mais uma vez uma multidão reunida ali para ouvir a Cristo, Jesus diz para eles, alimentem mais uma vez essa multidão. E qual é a reação deles? Vamos confiar, o Senhor vai providenciar de novo. Não, eles chegam lá e dizem, onde haverá pão suficiente, Senhor, para nós saciarmos tão grande multidão? Eles estavam ali, acabaram de ver, já estavam questionando, já estavam duvidando da capacidade de Cristo em operar os milagres. Aí depois nós temos o evento de Pedro, dentro do barco, olhou Cristo vindo andando sobre as águas. E eles ficaram com medo. E duvidaram que pudesse ser Jesus. E aí Pedro diz, olha Senhor, se é Tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor andando também pelas águas. E Jesus diz, vem até mim. E Pedro sai, ele dá os primeiros passos, mas logo se percebe afundando, se afogando, assustado, apavorado com a situação. E aí Jesus vai lá e salva ele. E o que Jesus diz lá em Mateus 14:31? Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando Jesus prediz os eventos da Semana da Paixão, onde ele diz que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse nas mãos dos principais sacerdotes, que era necessário ele ser morto e ressuscitar. Quando ele diz isso pela primeira vez, o que nós enxergamos? Pedro se opondo veementemente, dizendo isso jamais vai acontecer. E aí Cristo dispara para ele, lá em Mateus 16:23, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Ele diz, olha Pedro, a sua atitude é igual a daquele do maior inimigo de Deus, aquele que se opõe. Você não confia nas minhas palavras. Você quer fazer do seu jeito. E para mim isso é tropeço. Você ainda não leva as coisas de Deus em consideração, Pedro. Você ainda pensa como apenas um homem carnal. E aí depois é narrado também em Mateus que esse mesmo grupo de discípulos fracassou ao tentar livrar um menino de uma possessão demoníaca, em Mateus 17. E aí, diante do fracasso, os discípulos chegam até Jesus e perguntam, por que motivo nós não conseguimos curar esse jovem? E a resposta de Jesus em Mateus 17:20 foi, por causa da pequenez da fé que vocês têm. E aí no capítulo 18 nós temos os discípulos em uma grande discussão teológica, não, para saber quem seria o maior no reino. O pensamento deles estava completamente atrelado a uma ideia de triunfo, de conquistar, de estar do lado de um rei e ocupar as melhores posições, as posições de maior autoridade. E aí Jesus entrega a eles uma lição, dizendo que no seu reino, a lógica do mundo é subvertida, ou seja, quem quer ser o maior no reino, que seja o menor. Se você quer ser o maior, seja o que serve. Não fiquem buscando alcançar isso, mas sirvam, e naturalmente vocês serão grandes no reino do Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 20 e pensamos, nossa, esse assunto encerrou, Jesus foi taxativo, ele ensinou já para eles. E aí nós enxergamos lá a mãe de Tiago e de João, pedindo a Cristo, Senhor, conceda que seus filhos sentem ao lado, em 2 tronos, um à sua direita e um à sua esquerda. Não era só a mãe, era um pedido da família. Os 2 discípulos estavam juntos ali. E aí os outros, quando escutam isso, ficam indignados. E aí você pensa, não, eles se indignaram porque isso é um absurdo. Não, eles se indignaram porque eles queriam aquelas posições. E não porque eles consideraram um absurdo o pedido. Então nós vemos um grupo que ainda não entende, que ainda não compreende, imaturo. Até que nós chegamos nos eventos dessa última semana aqui, na Semana da Paixão. Os discípulos recebem a notícia de que um deles trairá o Messias. Jesus diz, um de vocês será o traidor. Mas logo depois, Jesus diz também que todos eles o abandonarão. Não ficará nenhum ao seu lado. Eles vão tropeçar diante do que estava para acontecer. E aí, neste momento, o texto nos traz um destaque a Pedro,
que toma a palavra e fala em Mateus 26:33, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Pedro, destemido, corajosamente diz que mesmo que os outros tropecem, ele jamais faria isso. Se preciso, ele morreria, mas ele não negaria o seu Senhor. O que Pedro ainda não havia entendido é que não é a sua própria vontade que vem à história, né? O Senhor é soberano. É a vontade de Deus que prevalece. E Deus quer que esse apóstolo passe por uma grande e importante lição com o seu tropeço. Jesus diz no verso 34, em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Logo depois, no Getsêmani, 2 momentos distintos. Enquanto Jesus está em oração, Pedro não resiste ao cansaço, ao sono. E ao invés de vigiar, porque Jesus havia dito a eles, olha, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, porque a sua atitude, Pedro, corajosa, talvez o seu espírito, o seu desejo, seja forte, mas a sua carne é fraca. Você precisa de uma força que vem do alto. Mas Pedro ali decide descansar o seu corpo exausto. Parece que essa atitude de Pedro é uma demonstração de que neste momento aqui, ele confia muito mais em si mesmo do que em Deus. Ele confia que ele precisa estar descansado fisicamente para poder sustentar aquilo que ele disse. E ele ainda não entende ou não confia de que é Deus quem precisa dar essa força a ele. E aí, em um segundo momento, quando a multidão se aproxima para prender Jesus, Pedro faz jus à sua palavra. E ele parte em defesa de Cristo. Saca a sua espada e desfere um golpe contra uma das pessoas que estavam ali para prender a Cristo. Entretanto, Pedro fracassa. Além de falhar miseravelmente no golpe, né, que certamente ele mirou a cabeça e acertou a orelha, né, ele ainda é repreendido por Cristo e termina fugindo com todos os demais discípulos. E aí, na semana passada, no texto que nós lemos aqui, na exposição anterior, em Mateus 26:58, nós lemos rapidamente sobre o paradeiro de Pedro depois da prisão de Jesus. O versículo nos informa que Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Então, se você foi um ouvinte atento aqui da última exposição, você deve ter percebido que eu fiz a leitura do versículo e não expliquei absolutamente nada sobre ele. Eu simplesmente fiz a leitura e passei batido. Fiz isso porque o texto que nós trataríamos de Pedro era o texto de hoje, e aí conseguiria tratar com maior profundidade. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, que Pedro nós temos que ter em mente ao ler o relato de hoje? O relato do seu tropeço, da sua queda, do seu pecado. O Pedro, grande apóstolo, o Pedro, a pedra fundamental da igreja cristã, o Pedro, primeiro papa da igreja, como alguns consideram que foi, né? O catolicismo romano, será que é esse Pedro que nós temos que ter em mente? Não, nós temos que ter em mente aqui um Pedro discípulo em construção, discípulo em formação, aquele que ainda tem que lidar com o seu próprio pecado, aquele que precisa trabalhar a sua soberba, a sua autoconfiança, o Pedro que ainda acredita demais na sua própria força e capacidade. Nós temos que ter em mente aqui um Pedro que não é alguém maduro ainda na fé, que sofre com a sua incredulidade e sua imaturidade. Então, quando nós olhamos para Pedro desta forma, é muito mais fácil, inclusive, nós nos identificarmos com ele. Porque todos nós aqui somos também discípulos em construção. Estamos em um processo de crescimento, de amadurecimento. E aí, vendo desta forma, nós podemos aprender que o tropeço, o pecado, a queda, ele sempre encontra terreno fértil nesse mesmo tipo de postura de Pedro. Nessa postura de quem ainda confia demais em si mesmo. A queda, o tropeço encontra um terreno fértil em pessoas que consideram que o que importa mesmo é a sua própria capacidade. O pastor Adriano falou aqui dos dons, aquele que acha que os dons são dele, que não vem do alto.
Encontra terreno fértil no excesso de confiança. Eu tudo posso, eu consigo, eu vou lá e resolvo. Isso é orgulho. E principalmente vai encontrar terreno fértil numa atitude semelhante à do apóstolo, quando nós nos recusamos a dar ouvidos às orientações de Cristo. Provérbio 16:18 ensina isso há muito tempo. Antes da ruína vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. Exatamente isso que nós vemos em Pedro aqui. O espírito orgulhoso. Os outros cairão, eu jamais. Eu vou até o fim. Eu me conheço. Eu sei da minha capacidade. O que Pedro não conhecia era a sua própria fragilidade. Então, como discípulos, nós precisamos o quanto antes entender que nós estamos em uma obra. Deus está nos reformando. Existe uma grande transformação ocorrendo. E ela ocorre principalmente dentro da nossa própria cabeça, uma renovação de mente. E essa renovação envolve quando nós deixamos de dar ouvidos às nossas próprias convicções e pensamentos. E aí nós passamos em tudo a buscar a orientação do nosso Senhor e Salvador através da palavra. Eu abandono aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, e eu vou buscar naquilo que Deus acha, aquilo que Deus acredita, o como Deus diz que eu devo viver. E infelizmente não foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus havia alertado a Pedro severamente sobre a necessidade de que eles tinham de permanecer vigilantes. Jesus disse a eles: vigiem, vigiem, estejam atentos diante do que está para acontecer. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Pedro ignorou as palavras de Cristo. E isso pode ocorrer conosco também. A palavra de Deus me alerta sobre a necessidade que eu tenho de exercitar uma atitude radical contra o pecado na minha vida. Deus diz: olha, é desta maneira que você tem que lidar com o pecado, de maneira radical. Jesus ensinou: se a tua mão leva a pecar, arranque fora a mão. Significa que nós temos que cortar a mão literalmente? Não. Tome uma atitude radical contra ele. Identificou o pecado na sua vida? Seja radical contra ele. Mas não, nós deixamos para amanhã. Nós ficamos brincando com a situação. Eu sei que eu tenho que fazer diferente. Eu sei que eu tenho que abandonar certas coisas na minha vida. Eu sei que eu tenho que vigiar em oração, como o Senhor me manda vigiar, mas eu não faço. Eu vou deixando para depois. Amanhã eu começo. Amanhã eu inicio. A partir de amanhã eu vou ter uma nova rotina na minha vida. Eu vou priorizar as coisas do Senhor. E aquilo vai ficando para amanhã, e para amanhã, e para amanhã. É uma atitude semelhante a de Pedro antes do tropeço. Aquele homem corajoso que disse que se sacrificaria por Cristo, que morreria com ele se fosse necessário, estava aqui neste momento seguindo a Cristo de longe, tentando ali se misturar com os servos, entre ali os empregados do sumo sacerdote, para ver o que aconteceria com Cristo. Provavelmente aqui ele já tinha esquecido da profecia que havia sido entregue a ele. Nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então este é o contexto anterior. Agora vamos ver o que acontece durante o tropeço. Então vamos lá para o início. Bem no início mesmo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu a Pedro. É isso que a Bíblia nos diz. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele escolheu Pedro. Não apenas para a salvação. Deus escolheu Pedro para ser também, por meio dele, onde o fundamento da igreja seria construído. O fundamento. É por isso que é a ideia da pedra fundamental. A partir dos apóstolos, iniciando com Pedro na pregação aos judeus, na pregação aos samaritanos e na pregação aos gentios, tudo começou com Pedro, foi o pontapé. Então ele é a primeira pedra ali. Cristo é a pedra angular, aquela que nós tiramos as medidas da construção. E aí a pedra fundamental iniciou por Pedro e o período apostólico. Deus escolheu Pedro.
Só que para chegar no ponto de ser quem Pedro foi na história, para chegar no Pedro que nós conhecemos do livro de Atos, muito teria que ser trabalhado no caráter deste homem. Pedro precisava aprender a confiar em Deus. Imagine o Pedro, antes disso aqui, tendo permanecido sem essa lição. Quem será Pedro? Será que Pedro teria sido o apóstolo do livro de Atos? Provavelmente não. Pedro precisava abandonar uma coragem que tinha como base a sua própria capacidade, o seu ímpeto, o seu orgulho próprio. Nós não podemos esquecer aqui o verso 35, que Pedro afirmou: ainda que o Senhor venha a ser pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Cristo sabia da necessidade que Pedro tinha de um professor particular, uma aula de reforço a mais em relação aos outros. Pedro precisa de uma atenção especial. Só o tropeço da fuga e do abandono não vai ser suficiente para tratar no ímpeto desse homem. E aí nós vamos começar agora a analisar o texto aqui diretamente. Verso 69 ele diz: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Parece que Pedro aqui estava observando a situação um pouco de longe. No texto da semana passada, agora ele entra na residência, ali nos pátios da casa do sumo sacerdote, e certamente a atitude dele não era de alguém comum, não era mais um que estava ali acompanhando. Seria difícil você não imaginar que uma atitude nervosa de Pedro não estivesse ocorrendo. Pedro foi aquele que tentou matar uma das pessoas que estava lá. Certamente ele estava lá muito ansioso para saber o que daria de tudo aquilo em relação a Cristo, e, de certa forma, tentava ali se esconder no meio deles. E isso chamou a atenção de alguém. Uma mulher ali viu uma atitude suspeita no apóstolo, uma atitude ali nervosa em relação a tudo aquilo, e chegou até Pedro. Foi confrontado ali. E aí Pedro, pego de surpresa, nós temos a reação no verso 70. Primeira negação. Ele negou diante de todos. Então ela veio e confronta Pedro de maneira onde mais pessoas participavam ali do momento. E ele negou diante de todos, disse: olha, não sei o que você está dizendo. E aí parece que Pedro se afasta. Ele vai procurar um lugar mais onde ele não fosse notado, Se afasta um pouco do grupo onde ele estava, sai do radar dessas pessoas, mas logo ele é confrontado de novo no verso 71. Quando se dirigia para a porta, ou seja, ele procurou um outro lugar para ficar, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus o Nazareno. E aí o verso 72 fala: e ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pedro nega estar com Cristo pela segunda vez, mas agora o relato de Mateus acrescenta que ele negou com juramento. Ele faz esse acréscimo. O que isso significa? Que ao jurar aqui, Pedro está invocando uma maldição de Deus sobre ele. Ele está dizendo ali: olha, que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Eu não estava com ele. Pedro aqui ele recorre a algo sagrado, um juramento, para demonstrar a honestidade da sua resposta. Olha, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Eu nunca estive, que o Senhor me condene por isso. E aí o verso 73 fala que pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então, provavelmente, o que a gente pode imaginar aqui de um contexto de tudo que está acontecendo, é que as pessoas que estavam ali deviam estar conversando sobre toda a situação. E tudo o que havia acontecido no Getsêmani começou a ser espalhado entre as pessoas. A história sobre um dos discípulos que feriu o servo do sumo sacerdote devia estar correndo. Olha, teve um deles que resistiu. Teve um deles que feriu Malco na orelha e tal. Então as pessoas ali estavam se inteirando do que havia acontecido. A história de um pequeno grupo de revolucionários galileus. A gente precisa lembrar aqui que a fama de Jesus não era tão grande em Jerusalém quanto era na Galileia. Por isso que ele é chamado aqui de Nazareno, pejorativamente. Quando ele é confrontado, Pedro: você fala como um deles, como um galileu. Então a ideia é que estava se
A notícia estava correndo, olha, tem um pequeno grupo de revolucionários galileus que estava lá e nós fomos lá prendê-lo. E aí um deles tentou, feriu, Malco, enfim. Então parece que nesse momento eles perceberam aqui o sotaque de Pedro, também comum, né, de regiões. A gente tem isso, né? Pega alguém que mora na região mais metropolitana, perto de Porto Alegre, eles falam de maneira um pouco diferente. Você percebe isso. Isso também era comum naquele tempo. Então eles perceberam o sotaque galileu de Pedro e acusaram: você é um deles, você fala como um galileu. Inclusive o apóstolo João, no seu relato, ele diz que um parente de Malco, aquele homem que teve a orelha ferida, que estava no jardim, reconheceu Pedro. Lá em João 18, 26, ele fala: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Então aqui parece que são várias pessoas acusando Pedro neste último momento. E aí, diante de tantas acusações, Pedro se sentindo encurralado, o verso 74 diz que ele começou então a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E neste mesmo instante o galo cantou. Então o apóstolo aqui ele deve ter dito coisas como: que Deus me castigue, que Deus me puna de várias formas, se eu sou mesmo um discípulo desse Nazareno. A ideia de praguejar e jurar, né? Mas o que eu fico pensando de tudo isso é o que estava passando aqui dentro do coração de Pedro. Imagine o estrago que essas palavras causavam neste homem. Eu fico imaginando o que se passava na mente dele enquanto ele dizia, enquanto ele jurava falsamente, enquanto ele praguejava, enquanto ele negava o seu Salvador. O que passava no coração? Eu não passo de uma fraude. Eu sou, na verdade, um grande mentiroso, um grande covarde. Isso nos mostra essa escalada, né, da negação de Pedro. Pedro nega, Pedro jura, Pedro pragueja e jura, negando o seu Salvador. Isso mostra o quanto que no momento que nós deixamos de vigiar, no momento em que nós baixamos a nossa guarda, no momento em que nós cedemos à tentação, e no caso aqui de Pedro, a tentação era negar a Jesus. Jesus havia dito: vocês me negarão, vocês me abandonarão. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus havia dito a ele. Jesus disse: vigie, vigie. Quando que nós cedemos ao pecado, como aqui aconteceu com Pedro, como o pecado ele nunca vem sozinho, né? A tendência é uma escalada. Um pecado leva a outro, que leva a outro, e que traz mais um. Sempre de mãozinha dada, né? As coisas vão aumentando sucessivamente. Pedro inicia negando na primeira oportunidade, uma simples mentira, para se proteger naquele momento. Depois ele está invocando um juramento solene. E aí no final nós vemos eles até praguejando. O pecado nunca vem sozinho, ele traz de mão dada os seus irmãozinhos, como diz o pastor Adriano. Se você pegar o caso do pecado de Davi, igualmente. Lembra de Davi? Cobiçou a mulher, traiu, adulterou. Aí a mulher aparece grávida, ele inventa uma mentira tentando fazer com que o marido venha até lá. Aí ele não deu certo a mentira dele, ele tenta então colocar o homem em um lugar para ser morto em batalha. Uma coisa leva ao outro, uma escalada. Escalada, né? E Deus sabe de tudo isso. As transgressões aqui cometidas por Pedro são só a evidência do pecado que está aqui dentro. É a evidência das suas falhas, a evidência da sua natureza fraca e caída. Deus não só tem ciência disso, como constantemente trabalha nos seus filhos por meio dos próprios fracassos e tropeços deles. É isso que a Bíblia nos mostra. Deus está aqui usando essa circunstância, o pecado do apóstolo, para ensinar uma lição poderosa a Pedro. Ele está permitindo a ele ver quem ele é de fato. Ele está permitindo aqui a Pedro ver o quão fraco ele é.
O quanto ele precisa entender que a sua força vem do Senhor. Essa é a lição que Pedro está tomando agora nesse momento. E não é assim que ocorre conosco também? Não é nos momentos de tropeço, de falha, de sofrimento, de incapacidade, que nós mais percebemos que nós não somos nada fortes, nada capazes. Nós somos fracos, frágeis e dependentes. Não é nessas circunstâncias que percebemos com maior clareza o quanto nós dependemos da graça de Deus em todas as coisas. Somos salvos, mas permanecemos pecadores, falhos, suscetíveis a tropeço. Pedro, aquele perdeu a sua salvação neste momento? Pedro perde a sua salvação aqui? Não. Um eleito de Deus não perde a sua salvação. De acordo com a palavra de Deus, salvo uma vez, salvo para sempre. A diferença fundamental aqui é que esse tropeço de Pedro, assim como o tropeço dos eleitos, redunda em glória a Deus. É isso mesmo. Redunda em glória. Deus é glorificado mesmo no tropeço. Por quê? Porque os filhos são aperfeiçoados por Ele, até nos momentos em que nós lidamos com a nossa própria natureza pecaminosa. Quando nós nos deparamos com o nosso pecado, nós reconhecemos ainda mais a necessidade da graça. Paulo ele fala algo sobre isso lá em Romanos 5:20, onde ele diz: mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Só que isso levanta um questionamento, que é natural. Mas onde aumentou o pecado, aumentou mais a graça? Então, se nós permanecemos pecadores, se ainda vamos pecar mesmo depois de salvos, então, quanto mais eu pecar, mais eu vou ser grato pela salvação? Quanto mais eu peco, mais graça é derramada por mim, sobre mim? É isso que diz? O próprio apóstolo Paulo, ele preveu essa lógica. Ele antecedeu essa maneira de pensar natural nossa. E ele mesmo trabalha isso por meio de uma pergunta retórica na sequência do texto em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Já que quanto mais pecado, mais graça, permaneceremos em pecado. Vamos pecar porque quanto mais vamos ver a graça de Deus. E ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? De modo nenhum. É claro que não é essa a sequência que nós temos que entender. Nós somos todos pecadores de acordo com a palavra. É isso que a Bíblia diz. Mas então qual que é a diferença? Qual a diferença entre um crente e um descrente? Que diferença existe entre um eleito e um ímpio, se ambos pecam e tropeçam? Diferença prática mesmo está no que ocorre depois, na atitude posterior, na maneira com que nós lidamos com nossos tropeços e pecados. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, no último versículo de Mateus 26, o que aconteceu com Pedro depois do tropeço. O verso 75 vai dizer: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas, no seu relato, ele ainda conta que nesse exato momento, Jesus, que deveria estar ali sendo levado de um aposento a outro na sala do sumo sacerdote, ele passa no exato momento da última negação, do momento que o galo canta. Jesus passa pelo pátio onde Pedro estava, se volta a Pedro e fixa o seu olhar nele. Essa é a descrição que Lucas nos dá. Você consegue imaginar isso? Naquele exato momento, eu me arrepiei só de falar. Naquele exato momento, Jesus passa por ali, o galo canta, Pedro olha a Cristo e Cristo fixa o olhar nele. E aí o texto de Lucas diz que só então Pedro se lembrou das palavras que Cristo havia dito a ele e saiu então chorando amargamente. Que olhar, né, queridos? Aquele que se achava ser forte o suficiente, aquele que dizia que os demais poderiam ceder, mas ele jamais faria isso,
Mesmo que precise morrer, eu vou. Ele estava naquele momento percebendo o quanto ele falhou miseravelmente. Diz a tradição que Pedro nunca mais conseguiu ouvir um galo cantar sem chorar. Diz a tradição. Toda vez que um galo cantou ao longo da vida de Pedro, ele sempre chorou, sempre derramou lágrimas, sempre que ele ouviu um galo cantando. Se isso é verdade, eu não sei. Provavelmente não é verdade, como a maioria das tradições, né? Mas que Pedro jamais seria o mesmo depois dessa lição, isso eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza que Pedro jamais seria o mesmo? Porque Pedro, ele não é mais citado aqui no Evangelho de Mateus. Mateus não vai mais citar Pedro, daqui até o final. Ele só aparece no livro de Atos. Um homem completamente transformado. Completamente transformado. O tropeço aqui, sem sombra de dúvidas, serviu como um grande professor a Pedro. Pedro caiu. Negou aquele que ele mesmo afirmava: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por 3 vezes o apóstolo afirmou: Não conheço esse homem. Eu não o conheço. Na verdade, Pedro, até este momento, ele ainda não conhecia a si mesmo. Ele ainda não percebia, ele ainda não compreendia o quão enganoso é o seu próprio coração. Foi diante desta revelação, quando a própria miséria de Pedro foi escancarado diante do olhar de Cristo, onde Pedro pôde entender que ele não é nada em si mesmo, que ele precisa do Senhor. E aí, diante do seu pecado, Pedro teve a atitude de um verdadeiro escolhido, de uma pessoa verdadeiramente salva pela graça de Deus. Pedro, ele chorou amargamente. E nós vamos ter um contraste bem interessante com o próximo texto que nós vamos ver na próxima semana ou na outra, que é testemunho sobre o que aconteceu com Judas. Judas também traiu, semelhante a Pedro, com alguma distinção, mas nós vamos ver o que ambos fizeram depois da queda, depois do tropeço. Aqui Pedro, ele caiu em si. Ele percebeu a sua atitude pecaminosa, ele se arrependeu e chorou o choro da dor genuína que alguém que ama o seu Salvador sente quando o ofende com seus pecados. Pedro era um homem de fé. Por mais imatura que fosse, por menor que fosse a sua fé, era uma fé autêntica, a fé de um verdadeiro crente. E esse é um processo que ocorre na nossa caminhada cristã. Nós nos convertemos, nós permanecemos pecadores, nós ainda tropeçamos, nós iniciamos a escola do discipulado em uma condição de imaturidade. E é possível, especialmente no início da nossa caminhada, onde não somos maduros ainda, nos vermos em lutas para abandonar pecados que talvez sejam moralmente mais graves. Por exemplo, eu tinha o hábito de falar da vida de todo mundo. Eu tinha o hábito de ficar aumentando as histórias, fofocando. E agora eu me converti, eu luto para abandonar isso na minha vida. No início, pode ser desafiador. Pode ser uma verdadeira batalha abandonar certos hábitos que estão há anos enraizados em nós. A diferença de alguém que teve os seus olhos verdadeiramente abertos para a realidade do pecado é justamente uma reação semelhante à do apóstolo no texto. O pecado é cometido, o tropeço vem, mas ele causa pesar. Nós não podemos continuar fazendo, continuar tropeçando, pecando como um hábito, e isso não causar nenhum tipo de reação a nós. Muitas vezes no início serão processos dolorosos, de abandono, de mudança. Vivemos a vida toda de um jeito e nós precisamos rever isso. Mas a diferença está que aquilo não nos causa mais prazer. Aquilo nos incomoda. E sobre isso eu pergunto, quantas vezes você na sua vida chorou amargamente pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você percebeu um tropeço e isso lhe trouxe em você uma tristeza profunda? É importante a gente refletir acerca disso.
Será que alguma vez na minha vida eu chorei de fato? Eu tive realmente um pesar no meu coração pela minha condição, pela minha miséria? Porque o convencimento do pecado é algo que só o Espírito Santo pode dar. E essa é, no final das contas, a diferença entre aquele que foi realmente alcançado por Deus e daquele que não foi. Você pode ter algum remorso por ter feito algo errado, é o que nós vamos ver em Judas. Mas aquilo não lhe causar um pesar de ser uma ofensa a Deus. O crente, ele permanece pecador, porém um pecador que possui condições de se arrepender. E ele possui condições de se voltar a Deus porque o seu relacionamento com Ele foi refeito em Cristo. Então, quando nós vemos, por exemplo, o texto de Mateus 18, 15 e 20, que fala lá, Jesus traz a orientação sobre como tratar com o irmão em pecado. Qual o critério que o texto estabelece e que separa a reparação de um irmão que tropeçou, a reparação de um irmão que pecou, da decisão de afastar aquele irmão da comunidade? Qual que é o critério que estabelece o momento que nós temos que pegar de volta e nos afastar? É o arrependimento. O reconhecer com pesar o seu erro. Este é o critério para essa tomada de decisão tão importante. Se a pessoa não tem pesar em relação ao pecado, se ela não reconhece, não se arrepende, como diz o texto, considere-o como um gentil e publicano, ou seja, se ela não entendeu o seu pecado biblicamente, se ela não tem nenhum sentimento contra aquilo, se ela não se arrepende, então ela não abraçou o Evangelho. Ela ainda não crê de verdade. Ela não foi alcançada pelo Espírito. Então, se afaste de alguém que afirma ser crente, mas vive como um descrente. Destes, se afaste. Isso não pode acontecer. Pode um ímpio estar em pecado e não se arrepender. Ele precisa do Evangelho. Mas se alguém diz ser cristão e age como se não fosse, destes, corra. Corra. Agora, do contrário, se um irmão pecar, se um irmão tropeçar, não importa o tipo de pecado, pode ser tão grave quanto o de Pedro. Se a gente for botar no papel, talvez o de Pedro seja ainda mais grave que o de Judas. Não importa o pecado. Quando que nós devemos perdoar o irmão? Quantas vezes alguém, um irmão que peca e se arrepende, nós temos que perdoar? Jesus respondeu isso 70 vezes 7. Ou seja, não há limites para o perdão de alguém, de um irmão que tropeça, mas que se arrepende. Não há limites. O limite é sempre o arrependimento ou a ausência dele. Esse é o ponto. Nós temos que agir assim, perdoar sempre que alguém se arrepende, porque é isso que Deus faz conosco, como pecadores que somos. Toda hora tropeçamos, porque Deus conhece todos os nossos pecados. Nem todos vêm para fora e a comunidade tem ciência de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Mas Deus sabe, Deus sempre nos perdoa, sempre que nós nos arrependemos. Mas além do perdão sem limite que Deus nos concede, o que o texto aqui também nos mostra é que Deus usa dos nossos tropeços para nos fazer crescer, para trabalhar no nosso caráter. Isso é literalmente graça sobre graça. Pedro, ele precisava passar pela sala de aula do arrependimento, pela sala de aula do tropeço, da dor que ele causaria a ele. Ele precisava passar por isso para ser o homem que ele viria a ser na sequência. Ele precisava dessa experiência para ser aquele que, por meio dele, muitos abraçariam a fé e a salvação que vem por meio de um Messias crucificado. O pecado é de Pedro. Foi ele quem cometeu. O choro amargo dele demonstra sua convicção. Mas a obra posterior, os frutos desta lição, isso vem do alto. Deus trabalhou nele. De tal forma que nós olhamos para Pedro, de Atos e de Mateus, e nós vemos dois homens diferentes. Muito diferentes. Nós vemos lá um homem que vai ser
açoitado várias vezes apenas por pregar o Evangelho de Cristo, sem nunca negar o seu Salvador. E eu queria que vocês abrissem para ver mais um capítulo da história desse apóstolo em João 21, para ver um desenrolar importante da história. E aqui nós vamos ter uma compreensão mais ampla de todo o trabalhar de Deus com a vida do apóstolo diretamente, do apóstolo Pedro. É João 21, versos 15 a 19. João aqui relata, diferente de Mateus, né, que não fala mais de Pedro, João ele narra um episódio que aconteceu depois de tudo isso, quando Jesus já está ressurreto, Jesus já morreu e ressuscitou e encontrou com os discípulos. E aí ele narra aqui um diálogo extremamente significativo que Jesus teve com Pedro, que faz muito mais sentido quando nós entendemos o tropeço. Então, acompanhe comigo aí João 21, versos 15 a 19. Ele diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Então aqui Jesus ressurreto, tá, irmãos? É importante saber disso. Jesus já depois da ressurreição. Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes outros me amam? Por que será que Jesus perguntou isso? Se Pedro ama mais do que os outros. Será que tem alguma coisa a ver com o fato de Pedro ter dito que os outros poderiam negar, mas ele jamais o negaria? Será que tem alguma relação? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Agora nós temos aqui Pedro com temor diante de Cristo, com medo de dizer para Jesus que ele o amava. Nós temos aqui o temor. Eu não quero expor aqui o texto, né? Mas há um jogo no original que o amor, a palavra amor que Jesus usa para falar para Pedro, é uma palavra diferente da que Pedro usa para falar para Jesus: eu lhe amo. Quando Jesus fala em amor, ele usa uma palavra que significa um compromisso total. E aí quando Pedro fala eu lhe amo, ele fala no sentido mais de um amor mais sentimental. E aí Jesus insiste com isso. Então parece que Pedro aqui ele tem medo de dizer eu lhe amo, porque Pedro já não mais confia em si mesmo. Pedro já não tem mais a garantia de dizer: Senhor, eu vou até o fim contigo. Porque Pedro agora ele conhece a sua fragilidade. Ele conhece quem ele é. E aí ele entrega a resposta sinal para Cristo no versículo ali. Na terceira vez, né, quando ele pede. Pedro ele entrega para Jesus: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Só tu sabes, Senhor, se eu lhe amo de verdade. O Senhor é soberano, o Senhor é onisciente. Eu não consigo mais dizer que eu lhe amo e vou lhe amar até o fim, porque eu não me conheço. Eu conheço só que eu sou frágil. E eu deixo que o Senhor responda. E agora Cristo ele entrega outra profecia a Pedro. Sim, Pedro. Agora eu lhe digo, você não vai mais me negar. Você agora entende em quem você deve confiar. Agora você entende de onde vem a sua força. E agora você é capaz de ir comigo até o fim. E aí diz: olha, agora chegará um dia onde as pessoas lhe levarão para a morte. E nesse dia você vai ir honrando o meu nome. Muito diferente do Pedro que fugiu. Agora Pedro sabia quem ele era, as suas próprias fragilidades. Pedro aqui abandonou completamente o seu pecado.
Ele chorou amargamente, ele jamais cometeria o mesmo erro. Depois disso, agora entendendo de onde vem a sua força, entendendo que não dependia dele mesmo, que a sua capacidade vem do alto, aí então Pedro conseguiu cumprir humildemente aquilo que ele já havia afirmado de maneira orgulhosa. Olha que contraste, né? Um dia, Pedro orgulhosamente falou: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Depois da lição do tropeço, ele conseguiu cumprir isso na história da igreja. Ele conseguiu ir até o fim. Ele morreu com Cristo. Ele foi para a morte. Ele foi um mártir da história cristã. E isso porque agora, humildemente, ele reconhecia que ele dependia de Cristo em tudo. Que ele não podia confiar nas suas próprias forças. Que ele tinha que depender apenas do Senhor, seu Deus. Então, aprender aqui sobre o relato do tropeço de Pedro, nós aprendemos muito mais do que apenas testemunhar o fracasso de um homem. Nós aprendemos sobre o caminhar do discípulo, o amadurecimento daquelas pessoas que assumem o custo do discipulado. O discípulo de Cristo, ele é salvo pela graça de Deus. É uma ação soberana. O Senhor nos resgata da condenação eterna. Deus nos concede o seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Salvos, porém, continuamos pecadores. Continuamos suscetíveis a quedas e tropeços. A diferença, no entanto, está na maneira como nós lidamos com o pecado. Como nós lidamos com ele depois da nossa conversão. Em Cristo nós somos capazes de nos arrepender, de reconhecer a nossa própria miséria e seguir lutando contra o pecado em nossa vida. E assim como Pedro nesse texto, nós temos que entender que estamos em um processo de amadurecimento. E que Deus vai usar das nossas dificuldades para produzir frutos de justiça em nós, trabalhando, nos moldando, mesmo quando pecamos. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso saber que Deus não deixa de produzir obra, nem mesmo quando cometemos os piores pecados. Que Deus está ali trabalhando, Ele não nos abandona. Como é bom saber disso, irmãos. Saber que quando nós caímos, que nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos, Deus não vira a sua cara para nós e que se vire. Agora ele que se arrependa, que ele se volte a mim, eu não quero mais saber dele enquanto ele não se arrepender. Não, Deus nos salvou. Ele está sempre trabalhando. Ele está usando todas as circunstâncias para produzir em nós um caráter santo igual ao seu Filho. E agora no final nós vamos cantar uma música para encerrar aqui o culto, que vai falar um pouco sobre a história de Pedro. E que mostra que muitas vezes o Senhor pode rasgar o nosso coração com o sofrimento, com as areias da dificuldade, com a dor da nossa queda. Mas nós podemos ter a certeza de um bom propósito. Deus quer nos fazer melhor nele. Discípulos melhores, servos melhores, irmãos melhores. Deus está constantemente nos refinando na certeza de que um dia seremos perfeitos. Seremos para a glória de Deus e não da nossa. Então eu deixo aqui uma reflexão pessoal para finalizar. Sobre tudo que nós conversamos aqui. Você já foi convencido em relação ao seu próprio pecado? Você já teve esse convencimento? O choro amargo do tropeço, da queda, de entender a sua própria miséria? E a partir disso você busca conhecer a palavra de Deus, saber o que Ele nos diz sobre como devemos viver neste mundo? Se sim, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que o Senhor lhe alcançou e você pode ter a certeza de que Ele vai trabalhar na sua vida, independente das circunstâncias. Agora, do contrário, irmãos, se você nunca chorou o choro amargo da queda,
Peça em oração. Faça isso agora. Peça que Deus lhe conceda o seu espírito. Lhe dê o convencimento, lhe dê o pesar sobre isso. Porque é só então que o Senhor inicia uma obra de restauração e renovação em nós. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado pela Tua santa palavra, que sempre nos ensina, nos encoraja, nos orienta. Mesmo em textos onde nós vemos o pecado de outros, Senhor, como nós conversamos aqui durante a exposição, a Bíblia ela não esconde as falhas, os pecados, os defeitos de várias pessoas que são heróis na fé. A Bíblia não esconde e não escondeu o pecado do apóstolo Pedro. Isso tudo nos mostra, Senhor, que sim, somos todos pecadores. Mas há uma diferença entre aqueles que vivem para pecar e daqueles que pecam, mas que choram amargamente o choro da dor de desonrar o seu Senhor e Salvador. Nos ajuda, Pai, a realmente termos esse pesar, porque é Ele que nos leva, Senhor, a lutarmos contra isso e abandonarmos como Pedro abandonou. Nós queremos ter, sim, Senhor, uma jornada semelhante à do apóstolo, Senhor, onde nós vemos o trabalhar do Espírito na vida deles, onde nós vemos o crescimento de alguém, de um simples pescador imaturo, com uma pequena fé, como por várias vezes o Senhor Jesus falou a ele, se transformando em um grande pregador da verdade, um grande pregador do Evangelho, alguém que por meio dele a fé foi elevada, Senhor, e proclamada a milhares de pessoas. Sabemos que Pedro não era perfeito. Pedro era um pecador como nós somos. Mas não nos deixa, Senhor, olhar para esses homens como pessoas diferentes de nós, do qual nós nunca seremos capazes de nada semelhante. Não, Senhor. O mesmo Espírito que habitou em Pedro, Senhor, que habitou durante a sua vida, Senhor, e o conduziu e o transformou, é o mesmo Espírito que está em todo aquele que crê. Nos ajuda, Senhor. Também, Deus, buscarmos a Tua palavra, Senhor, crescermos nela, Senhor. Cada vez que nos depararmos com as nossas fragilidades, chorarmos amargamente, Senhor, o nosso pecado, os nossos tropeços. E que possamos ser também, Senhor, grandes proclamadores da verdade. Isso que eu peço, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos dê o convencimento. Que o Senhor conceda o Teu Santo Espírito a qualquer um que esteja aqui que ainda não possui, Senhor. Para que seja então convencido do seu pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos trate, Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, nos aprimorando diariamente. Esse é o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.